Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo prorrogou a campanha de vacinação contra a poliomielite até esta sexta-feira, dia 18 de junho, para crianças menores de 5 anos. No último sábado, foram vacinadas 2.300.000 crianças em todo o estado. A meta é vacinar 95% do público-alvo, o que corresponde a 2.900.000 crianças. Além da vacina contra a poliomielite, estarão disponíveis vacinas contra a tetravalente, que é contra a difteria, tétano, coqueluche e hemófilo B, tríplice viral, contra sarampo, cachumba e rubéola e também contra hepatite. Causada pela polivírus selvagem, a poliomielite é caracterizada por febre, mal-estar, dor de cabeça e pode causar paralisia. Acompanhe mais notícias do esportes com João Carlos e Gilcimar Arruda. Muito bem, amigos, juntos para falar de esportes aqui no RVC Notícias desta quinta-feira. Começamos pelo Palmeiras, que anunciou ontem o centroavante Tadeu, que pertencia à equipe do Grêmio Prudente. Na verdade, a indicação foi feita pelo próprio Toninho Cecílio, que foi coordenador de futebol do Palmeiras, diretor de futebol e hoje dirige o Grêmio Prudente. Chega ao lado do Marcos Assunção, que chegou aí para a fase final do Palmeiras, a participação do Palmeiras dentro da Copa do Brasil. Então é mais um reforço do Palmeiras na nova era com a presença de Luiz Felipe Scolari. Ainda em relação ao futebol paulista, chama a atenção nesta quinta-feira a notícia principal, que vem do São Paulo Futebol Clube. Anunciada ontem, dada a informação pelo site da FIFA de que o São Paulo Futebol Clube não vai mais ter os jogos realizados no Morumbi. Então o jogo de abertura da Copa não será realizado no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Vamos repercutir então essa informação, que foi a principal informação da quarta-feira esportiva. Fico triste de que a novela do Morumbi tenha esse desfecho. Depois de meses de debates, meses de projetos, depois de um esforço que mesmo nós no governo fizemos para viabilizar o financiamento que permitisse a qualificação do Morumbi para a Copa, o Morumbi ser excluído do projeto. É inexplicável a situação de São Paulo, a maior cidade do Brasil, ser hoje um fator de instabilidade na preparação do Mundial. Uma palavra ao Comitê Paulista, para indicar que alternativa sugere para que São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, não fique excluída de um evento maravilhoso que vai mobilizar todo o país. Ok, então está aí a fala do ministro Orlando Silva em relação então ao Morumbi, que não será sede mais dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2014. Aí tem especulações em relação a outros estádios, né? Até a própria Arena do Palmeiras, o estádio do Pacaembu, e fica aí uma indignação por parte do São Paulo Futebol Clube. Aproveitamos também para falar da seleção brasileira. Continua se preparando para o jogo jogo de domingo, que o Brasil vai realizar contra a Costa do Marfim. Jogo domingo às 3h30. E repercute ainda a primeira vitória do Brasil pelo placar de 2-1. Nós vamos ouvindo então os jogadores da seleção brasileira falando aí sobre a primeira vitória, principalmente o Robinho, que ao lado do Maico foi eleito o melhor jogador em campo na estreia do Brasil na Copa do Mundo. Tá só começando, só estreia, tem muitos jogos ainda pela frente. Eu vou me preparar e eu quero ir subindo de produção até o final da Copa. Tá ok, tá aí a informação então em relação aí à participação do Brasil na Copa do Mundo. E para fechar esse primeiro bloco, vamos falar um pouco mais do futebol paulista. A informação que vem do Corinthians, que o Mano Menezes admitiu ontem que o Corinthians pode perder ainda jogadores importantes após a Copa do Mundo. Caso do zagueiro Chicão, né, que é o grande jogador, que pode deixar o Corinthians, e outros nomes ainda podem abandonar o timão. Por isso o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro, pode voltar após a Copa, remodelado ainda para disputar a fase sequente do Campeonato Brasileiro de Futebol. No próximo bloco voltamos para falar tudo sobre a Copa do Mundo, os principais jogos. Lembrando que nesta manhã de quinta-feira, o principal destaque foi a Argentina, que venceu a Coreia por 4-1 e tem um novo artilheiro da Copa, o Higuaín, que marcou 3 gols, e a Argentina agora com 2 jogos, 2 vitórias, passa a ser aí uma das principais favoritas, aliás, ratificando a condição de favorita para conquistar o Campeonato Mundial de Futebol. Falamos de esportes nesse primeiro bloco, em especial para o RVC Notícias. Minas Gerais registrou 195.640 casos de dengue neste ano no estado, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde. De acordo com a Secretaria, 17 pessoas morreram por dengue hemorrágica. Outros 29 óbitos foram causados por complicações da doença. Belo Horizonte é o município com maior número de notificações, com 52.254 casos, seguido por Betim e Contagem. Além de Minas Gerais, Espírito Santo também passa por um surto da doença e confirmou 21.692 casos de dengue desde o primeiro dia do ano até o último dia 8 de junho.
No total, 7 mortes provocadas pela doença foram registradas no estado. De acordo com os dados da Secretaria de Saúde, os municípios capixabas com maior incidência de casos de dengue são Guaçuí, Colatina, Ibatiba, Viana e Piúma. As tempestades que castigam nos últimos dias o sul da China já deixaram 42 mortos e 36 desaparecidos, de acordo com informações da agência oficial de notícias Xinhua. Mais de 1 milhão de pessoas foram, de alguma forma, prejudicadas pelas inundações da região, de acordo com o Escritório Estatal para o Controle de Inundações e Alívio de Secas. Apesar de 6 equipes de salvamento terem sido enviadas para ajudar nos trabalhos de resgate, a situação ainda é complicada em muitos pontos. O Centro Nacional de Meteorologia da China pediu às autoridades locais que se preparem perante possíveis desastres geológicos e anunciou que espera a continuação das chuvas no sul do país. Na França, inundações relâmpago causadas por chuvas torrenciais mataram pelo menos 19 pessoas e deixaram 7 desaparecidos perto da Riviera Francesa, na costa da França, no mar Mediterrâneo, segundo autoridades locais. Mais de 350 milímetros de chuva caíram em poucas horas sobre o departamento de estado de Var, na pior tempestade a atingir o sul da França desde 1827. Saiba como fica o tempo em todo o país. Agora a gente vai dar uma olhada para ver como é que fica a previsão do tempo para hoje sobre o país. A gente observa aí que as chuvas ficam concentradas na faixa norte do Brasil, que vai desde o norte do Acre até o leste da região nordeste, aqui no Amazonas, Roraima, em parte do norte do Pará e no Amapá. A gente está esperando no dia de hoje ainda chuva forte, alguns temporais, principalmente sobre o Amapá e sobre Roraima e norte do Amazonas. Chuvas fortes devem ocorrer nessas áreas, então a população deve ficar atenta aí em algumas localidades desses estados. Chove também aqui nessa faixa que vai do Maranhão até o nordeste da Bahia. As chuvas um pouco mais concentradas na faixa leste, próximo ao litoral entre o Rio Grande do Norte e o litoral de Alagoas. Pode acumular aí os acumulados em torno dos 50 milímetros em algumas localidades, um pouco mais pontual, mas pode acumular em torno de 50 milímetros nessas áreas. Chove também em forma de pancada localizada em parte do sul do Brasil, entre o sul e sudoeste do Paraná, Santa Catarina e o extremo norte do estado gaúcho. Nas demais áreas, nas áreas claras do mapa, predomínio de sol e baixa umidade do ar. A umidade continua baixa, principalmente em boa parte do centro-oeste, nos estados aqui centro-norte e nordeste do estado de São Paulo, interior do Rio de Janeiro e Minas Gerais e oeste da Bahia. Umidade que pode ficar em torno dos 30% ou até abaixo dos 20%, principalmente nessa região mais central de Goiás, Brasília, oeste de Minas Gerais, norte do Mato Grosso do Sul. Umidade próxima aos 20%, então muita atenção para essas regiões em função da condição de baixa umidade que pode trazer transtorno à saúde humana. Termina aqui o RVC Notícias. Amanhã estaremos de volta. O maior homem da história. 19 longos séculos são passados. Personalidade central da raça humana. Líder da civilização moderna. Os exércitos deste mundo. As frotas que já se construíram. Os parlamentos que já se reuniram. Todos os reis que já reinaram. Postos todos juntos, não influíram tão poderosamente na vida da humanidade como fez esta vida singular. Jesus.